Olá, olá, prazer ter você aqui no meu canal, no nosso canal Curvas do Saber. E hoje dando continuidade ao estudo das bandeiras dos estados brasileiros e estaremos conversando então sobre as bandeiras dos estados da região Sudeste. Antes de nós entrarmos exatamente no estudo de cada bandeira, vai ser preciso fazer um esclarecimento, então nós estaremos aqui olhando um pouco a bandeira dos Estados Unidos. Mas você vai dizer, mas como? Analisar a bandeira dos Estados Unidos não tem nada a ver com o Brasil? Tem sim a ver com as bandeiras do Brasil. Por essa razão, eu sinto essa necessidade de trabalharmos um pouco a bandeira dos Estados Unidos. E você já vai compreender a razão disso. A bandeira antiga dos Estados Unidos, de 1777, ela tinha 13 listas, 7 vermelhas e 6 brancas. E tinha também 13 estrelas que representavam as 13 colônias que lutaram pela independência dos Estados Unidos. E a bandeira dos Estados Unidos sempre foi tomada como um símbolo de liberdade, de resistência, de república. E, de modo geral, o vermelho simboliza resistência, coragem, revolução. Daí o vermelho dessas 7 faixas. O branco normalmente representa a paz, a pureza, a inocência. E aí a razão do branco nessas 6 listas. E o azul. De modo geral, o azul representa a vigilância, a perseverança, a justiça, o poder e muitas vezes também o céu. Pois bem, a bandeira dos Estados Unidos já foi alterada muitas vezes, acredito que umas 25 vezes por aí. A versão atual é de 1960, quando o Havaí aderiu à União. Continuam, então, as 7 faixas vermelhas, as 6 brancas e 50 estrelas, representando as 50 unidades que são os estados, né, de todo o país. Então, é bom lembrar, então, no caso agora trabalhando as bandeiras do Brasil, é bom lembrar que durante o movimento para derrubar a monarquia aqui no Brasil e instituir a República em 1889, foi feita uma bandeira por Rui Barbosa que era semelhante à dos Estados Unidos, como você pode ver. Ela tinha 21 estrelas, que eram as unidades da Federação Brasileira na época, e só mudou as cores das faixas para verde, 7 faixas verdes, e 6 faixas amarelas. Então, totalizando as 13 faixas, como a bandeira estadunidense. Então, veja que essa bandeira primeira que foi sugerida para ser a nossa bandeira, ela vigorou apenas 4 dias, então, depois então foi substituída pela atual bandeira nossa. Então, veja, daí a razão de eu ter falado primeiro na bandeira dos Estados Unidos, porque essa aí foi uma cópia da bandeira dos Estados Unidos. Pois bem, então agora, entrando no estudo das bandeiras dos estados da região Sudeste, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, nós vamos começar pelo estado de São Paulo. Esta bandeira do estado de São Paulo também é uma cópia da bandeira dos Estados Unidos.
Ela lembra a bandeira dos Estados Unidos. Ela tem 13 listas também, só que são 7 pretas e 6 brancas. As 13 listas lá da bandeira dos Estados Unidos. E tem 4 estrelas. Essas 4 estrelas fazem referência às principais estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul. A constelação do Cruzeiro do Sul nos aparece no céu com 5 estrelas mais visíveis. Uma delas é bem fraca, e então aí aparecem as 4 estrelas mais fortes da constelação do Cruzeiro do Sul. Bom, essa bandeira ela tem uma história interessante, porque ela foi criada em 1888, um ano antes da proclamação da República, para ser a bandeira do Brasil. Mas ela não foi aceita. Então, anos mais tarde, ela foi então adotada pelo Estado de São Paulo. Então, essa é uma curiosidade da bandeira de São Paulo. Ela foi criada para ser a bandeira do Brasil, não foi aceita. E o Estado de São Paulo, mais tarde, então, adotou este modelo, essa bandeira. Então, não é de admirar que essa bandeira de São Paulo, que ela tenha sido inspirada na bandeira dos Estados Unidos. Então, aprofundando um pouco mais o estudo da bandeira de São Paulo, ela foi criada pelo decreto número 16.349, de 27 de novembro de 1946. Este decreto não explica o significado das cores, somente o vermelho do retângulo. Ele diz que o vermelho seria São Paulo está pronto a verter seu sangue em defesa do Brasil. É assim que diz o decreto. Mas a cor vermelha do retângulo, ela tem sido interpretada também como representação do sangue derramado pelos exploradores, os exploradores que seriam os bandeirantes. Mas, sinceramente, na minha opinião, os bandeirantes não merecem tantos elogios assim, a ponto de serem considerados heróis que adentraram o Brasil e tudo mais. Não, os bandeirantes foram bandidos, eles chamados exploradores, mas eles adentraram ao Brasil para explorar as nossas riquezas. Mataram índios também, foram assassinos. Então, é bom rever um pouco essa história aí dos bandeirantes. Eles não merecem tantas homenagens assim, não. Mas vamos lá, essa é uma opinião minha. Que os paulistas não fiquem aborrecidos comigo, mas é bom rever essa história relativa aos bandeirantes. Bom, o decreto ele não explica o significado das cores branca do círculo e o azul que está aí, o azul do mapa, não é? Mas, de modo geral, o branco representa a paz, a pureza, a inocência, enquanto que o azul representa a vigilância, a perseverança, a justiça e também o céu. Mas quando a lei não explica o significado dos símbolos de uma bandeira, aí é um problema. Aí, então é claro que a interpretação fica em aberto. Então, nesse caso, o azul da bandeira de São Paulo aí poderia ser interpretado como um país de uma imensa riqueza aquática. Nós temos um imenso litoral banhado pelo Atlântico, nós temos uma rica hidrografia,
Então, às vezes, o azul também representa a água. Então, é o que eu sempre digo. Se a lei que estabeleceu a bandeira não esclarece o significado das cores, o significado de seus símbolos, a interpretação fica em aberto. Então, este é um dos grandes problemas no estudo das bandeiras. Quando a lei se isenta da explicação dos símbolos e das cores. Pois bem, essa bandeira de São Paulo, então, possui 13 listas horizontais, 7 pretas e 6 brancas, e elas vêm sendo interpretadas também como representação dos dias e noites, numa referência ao trabalho dos chamados bandeirantes, os incansáveis bandeirantes que adentraram ao Brasil, ajudaram a sair o nosso país do interior do litoral para o interior, expandir as suas fronteiras, enfim. Que nada, mas não foi nada disso. Os bandeirantes queriam explorar o nosso país porque sabiam que era um país muito grande e muito rico e queriam explorar as nossas riquezas e o trabalho dos índios e mataram muitos índios também. Enfim, foi o que eu já disse anteriormente. É preciso rever um pouco essa questão aí do trabalho dos bandeirantes aqui no Brasil. Então, essa interpretação eu encontro em muitos escritos sobre a bandeira de São Paulo, que essas cores, as pretas e brancas, elas representariam os dias e noites dos incansáveis bandeirantes que exploraram o Brasil e tudo mais e tal. Bom, uma observação importante aqui com relação à bandeira de São Paulo. As 3 cores, a preta, a branca e a vermelha, elas podem significar a síntese de todas as raças que deram origem ao Brasil. Os negros, os brancos, os indígenas. Mas como? Preste atenção. Essa bandeira de São Paulo, ela foi criada em 1888, um ano antes da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. E ela foi criada para ser a bandeira do Brasil, como eu já disse, foi criada pelo escritor, jornalista republicano Júlio Ribeiro. Então, ele fez a proposta desta bandeira e justificou, dizendo o seguinte, que nela estaria representada a gênese do povo brasileiro. As 3 raças, as 3 etnias. A vermelha, os índios, a branca e a negra. Então é mais uma interpretação, quem sabe essa até poderia ser considerada a mais correta, já que o Júlio Ribeiro deixou isso aí escrito. Mas enfim, aqui nós ficamos com a bandeira de São Paulo. Vamos dar uma olhada agora na bandeira do Rio de Janeiro. E diga-se de passagem, a lei que criou a bandeira do estado do Rio de Janeiro, até agora tem sido aquela que mais detalhista, explicando o significado das cores e da simbologia nesta bandeira. Então, nós vamos dar uma analisada e vamos ver como fica. Ela foi criada pela Lei Estadual número 5.588, de 5 de outubro de 1965. A lei não explica o significado da cor branca, mas o branco é entendido como paz, pureza e inocência, sempre assim, ou quase sempre assim. Agora, a lei estadual diz que o azul representa o céu e simboliza a justiça, a verdade,
a lealdade. Repare que no centro da bandeira existe um brasão de armas. Então, esta lei diz no artigo 2º o seguinte, que o brasão de armas tem a forma tradicional dos escudos adotados pelo clero, o oval, a forma oval, simbolizando os anseios cristãos do povo fluminense. Isso é dito no 2º artigo da lei. Então veja que é uma bandeira que tem um vínculo muito claro com a religião católica. Fala também que tem uma silhueta da Serra dos Órgãos com o pico, dedo de Deus. E realmente, o pico, dedo de Deus aparece muito bem aí no brasão. E é um símbolo geográfico muito representativo, sim, do estado do Rio de Janeiro. E mais uma vez está aí a presença da religião, né? O dedo de Deus. Pois bem, tem uma faixa verde que representa a Baixada Fluminense e tem uma faixa azul que lembra o mar das praias do Rio de Janeiro. Vamos adiante, então. No artigo 3º, fala de uma corda de ouro que pode ser vista aí no brasão, uma corda amarela, circundando aí o oval, não é, do brasão, que ela representa, então, a união dos fluminenses, a união do povo fluminense. Mais adiante, no artigo 4º, se refere à águia, dizendo: a águia de cor natural, com asas abertas, na atitude de levantar voo, que está então representando o governo forte, honesto e justo, portador de mensagem de confiança e de esperança aos mais longínquos rincões de nosso estado, o Rio de Janeiro. Isso é o que diz o artigo, não é? Fala também do escudo redondo de azul, faixado e orlado de prata. O prata aí é o branco, não é? Respectivamente com as inscrições 9 de abril de 1892, lembrando assim a promulgação da primeira Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então essa data que aparece aí, 9 de abril de 1892, é a data de promulgação da primeira Constituição do Estado do Rio. Tem também uma inscrição em latim, Recti Republica Gerere, que significa gerir a coisa pública com retidão. Repito, gerir a coisa pública com retidão. É o significado dessa expressão latina que tem aí. E fala ainda na estrela de 5 pontas de prata que representa a capital. Essa estrela pequena que tem aí no brasão. Pois bem, no artigo 5º, a lei se refere a uma haste de cana e um ramo de cafeeiro, representando os principais produtos da terra. E no artigo 6º, fala de um listel de prata com a inscrição Estado do Rio de Janeiro, em negro, em letras negras. E o artigo 7º
fala sobre a estrela que fica na parte superior do brasão, uma estrela maior que tem ali, na parte superior do brasão. E ela se refere ao estado do Rio de Janeiro, pertencente à Federação Brasileira. É o estado do Rio. Mas aí existe um erro, porque diz que essa estrela é a estrela delta do Cruzeiro do Sul, que representa o estado do Rio de Janeiro na bandeira brasileira. Só que não é a estrela delta, e sim a estrela beta, que na bandeira brasileira representa o estado do Rio de Janeiro, na bandeira brasileira. Então, a lei precisaria aí de uma revisão, porque ela diz que é a letra delta do Cruzeiro do Sul, mas não, é a beta do Cruzeiro do Sul. Pois bem, então, vamos adiante. O estado de Minas Gerais agora. É uma bandeira relativamente simples, que atende muito bem ao princípio de construção de uma bandeira. Eu sou muito da opinião de que bandeiras não precisam ter tantos símbolos, ela não precisa ter tantos símbolos para contar toda a história do Estado. Ela deve ser simples, até para poder ser replicada com mais facilidade, por exemplo, pelos estudantes, ou mesmo pelas indústrias que fabricam, não é? As bandeiras. A própria bandeira do Brasil, por exemplo, é considerada uma bandeira muito complicada para ser replicada e até para ser entendida, e até porque também traz muitos erros, e nós já falamos sobre isso aqui no nosso canal, especificamente sobre a bandeira brasileira. Você pode dar uma olhada e vai ver. Mas, pois bem, a bandeira, então, de Minas Gerais é uma bandeira que atende bem a este princípio o princípio da simplicidade. Bom, ela foi criada pela lei número 2793, de 8 de janeiro de 1963. Ela não explica o significado das cores, mas, de modo geral, o vermelho significa resistência, coragem, revolução, enquanto que o branco se refere à paz, à pureza, à inocência. A lei diz apenas que deve ser um retângulo branco. É isso que a lei diz. E fala também de um triângulo equilátero em vermelho, ladeado pela inscrição em latim Libertas quaesera tamen, que significa liberdade, ainda que tardia. Porque este foi o lema da chamada Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira, que foi uma conspiração separatista organizada em 1789 por uma pequena elite de Vila Rica, que atualmente é a cidade de Ouro Preto, e que incluía essa conspiração, incluía muitos intelectuais, religiosos também, militares e principalmente fazendeiros que estavam muito insatisfeitos com os impostos muito altos cobrados pelo governo português. Além disso, também havia a ideia de transformar a capitania naquela época numa república independente. Mas a questão é que o levante foi denunciado antes de acontecer e acabou não acontecendo essa conspiração, esse levante, essa revolução, digamos assim. Agora, falamos muito quando estudamos a história do Brasil e nos referimos ao estado de Minas Gerais e a essa
conspiração, falamos em Inconfidência Mineira. Mas você já teve a curiosidade de saber o que é inconfidência? O que significa? Pois bem, inconfidência significa revelação de segredo, quebra de sigilo, vazamento de uma informação sigilosa, que foi realmente o que aconteceu. Então, o Visconde de Barbacena, que era na época o governador da capitania de Minas Gerais, em 1789, no mês de maio, ele recebeu 6 denúncias e a mais consistente delas foi a de Joaquim Silvério dos Reis. Então, aí foi que realmente, eu não sei, né, talvez Joaquim Silvério dos Reis e outros também que denunciaram esse levante, essa conspiração, talvez tenham recebido do governo português algum benefício, alguma coisa assim, mas enfim. Então, a conspiração, a revolução não aconteceu por causa disso, por causa da inconfidência, quer dizer, por causa do vazamento da informação. E aí aconteceu tudo aquilo que nós sabemos da história, tal, Tiradentes, não é? Que foi enforcado, essa história toda. Mas, enfim, não é o nosso caso aqui no estudo da bandeira. Vamos voltar para a bandeira. Ali, na bandeira, nós temos um triângulo. Então, esse triângulo remete à Santíssima Trindade, que foi proposto por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Mas o triângulo também tem relação com a maçonaria e a Revolução Francesa, porque a maçonaria teve uma participação muito significativa na Revolução Francesa, mas também nesta chamada Inconfidência Mineira, nesta conspiração, porque Tiradentes era maçom e muitos militares e agricultores, fazendeiros eram maçons também. Então a maçonaria teve uma participação significativa nesta Inconfidência Mineira. E o triângulo também é um símbolo bastante usado na maçonaria. Então esse triângulo aí, além de se dizer que teria sido proposto por Tiradentes, representando a Santíssima Trindade, já que alguns religiosos, alguns padres católicos fizeram parte dessa conspiração também. Então, talvez uma homenagem à religião católica, mas também à maçonaria, porque Tiradentes e muitos dessa conspiração eram maçons. Agora, a frase em latim, ela foi proposta por Alvarenga Peixoto, que também foi um participante significativo deste movimento, e ela foi retirada de um versículo do poeta romano de nome Virgílio. Pois bem, este movimento, então, essa conspiração fracassou, e o Alvarenga Peixoto ele foi preso na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e depois então foi deportado para Angola em 1792. Pois bem, então esta a análise que nós tínhamos para a bandeira de Minas Gerais. E agora vamos ver a última dessas bandeiras, que é a bandeira do Espírito Santo. Também uma bandeira um tanto simples também. Ela foi criada em 1908. Bom, quando eu digo uma bandeira simples, eu não estou menosprezando a bandeira.
Eu estou até elogiando, porque no meu entendimento uma bandeira não precisa de muitos símbolos e muitas cores e muita história ali dentro. Ela deve ser simples, sim, objetiva. Ela foi criada, então, essa bandeira do Espírito Santo, criada em 1908, quando foram, então, estabelecidas as cores azul e rosa como as cores oficiais do Estado, se baseando nas cores das vestes de Nossa Senhora da Vitória, que é padroeira da capital do Espírito Santo. Agora, a padroeira do Estado é Nossa Senhora da Penha, que tinha as cores creme com alguns detalhes dourados. Pois bem, depois da proibição do uso de símbolos estaduais e municipais com o governo de Getúlio Vargas, a bandeira do Espírito Santo foi oficializada pela Lei 16.618, de julho de 1947. E foi com esta lei que as cores das vestes da padroeira do Espírito Santo, a Nossa Senhora da Penha, elas foram mudadas então para rosa e azul. O decreto não explica o significado das cores da bandeira, azul, branca e rosa. Nós podemos interpretar o azul como céu, como divindade, como o sagrado, mas também a vigilância, a perseverança, a justiça, como nós já falamos, a pujança, a força, o poder, a grandeza. Então, quando a lei não explica, conforme eu já disse, o significado das cores e dos símbolos, então a interpretação fica aberta. Não é? A cor branca, ela não está nas vestes da santa, mas ela pode ser entendida como a paz. O rosa representaria, então, a humanidade de Maria, não é? Segundo os princípios da religiosidade. Tem um lema: trabalha e confia. Ele foi inspirado na doutrina de Santo Inácio de Loyola, que foi fundador da ordem religiosa Companhia de Jesus. A frase completa seria: trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Então vemos que é uma bandeira também que está muito vinculada à religiosidade. Pois bem, então este é um nosso trabalho relativo às bandeiras dos estados da região sudeste do Brasil. Então, muito obrigado por estar até aqui, neste nosso canal Curvas do Saber, e aguarde, porque virá a próxima região brasileira. E futuramente estaremos dando continuidade a este trabalho de estudo das bandeiras também de outros países. Então é isso aí. Até lá. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau.